mas com certeza conhece muitos dos meus feitos. Afinal, são mais de 100 anos de história que acumulam experiência, tradição e credibilidade em minha bagagem. Mas não se preocupe, minha missão de contribuir com o desenvolvimento da sociedade não envelhece, ela se renova constantemente. Atuo de maneira integrada, conectada e sem fronteiras geográficas. Meus eventos e reuniões podem ser acompanhados presencialmente ou pela internet. Mantenho meus associados atualizados por informativos e publicações colaborativas, que são escritas pelo verdadeiro protagonista desta história, você. Você pode não ter me visto nascer, mas saiba que contribuiu para que eu estivesse aqui hoje. Afinal, sou feito por pessoas. Se já me conhece, é associado ou contribui com a minha causa, o meu mais sincero obrigado. Se não me conhece, tenha certeza, minhas portas estão abertas para novos associados que tenham o desejo de escrever novas páginas desta história. Apesar de ter nascido no passado, sempre atuarei por um bom futuro. Muito prazer, somos o Instituto de Engenharia. 1916. Quando minha história começou, você ainda não havia nascido, mas eu já pensava em você. Apesar de não ter fins lucrativos, carrego uma missão ambiciosa desde o meu nascimento: promover a engenharia em benefício da qualidade de vida da sociedade. Este comprometimento com o desenvolvimento do país me fez começar a utilizar o meu espaço para gerar encontros e conectar pessoas. Como fiz isso? Abri minhas portas para reuniões no âmbito das divisões técnicas, reunindo associados voluntários das mais diversas áreas, a fim de realizar debates, estudos, seminários, cursos e palestras. E posso dizer que tudo isso transcorreu com sucesso. Criei um verdadeiro exército de engenheiros cidadãos que deram vida a projetos que defendem o interesse público, a engenharia e o desenvolvimento científico do país. Projetos que promovem o avanço econômico, cultural e social com ética profissional e determinação. Você pode não saber meu nome, mas com certeza conhece muitos dos meus feitos. Afinal, são mais de 100 anos de história que acumulam experiência, tradição e credibilidade em minha bagagem. Mas não se preocupe, minha missão de contribuir com o desenvolvimento da sociedade não envelhece, ela se renova constantemente. Atuo de maneira integrada, conectada e sem fronteiras geográficas. Meus eventos e reuniões podem ser acompanhados presencialmente ou pela internet. Mantenho meus associados atualizados por informativos e publicações colaborativas, que são escritas pelo verdadeiro protagonista desta história, você. Você pode não ter me visto nascer, mas saiba que contribuiu para que eu estivesse aqui hoje. Afinal, sou feito por pessoas. Se já me conhece, é associado ou contribui com a minha causa, o meu mais sincero obrigado. Se não me conhece, tenha certeza, minhas portas estão abertas para novos associados que tenham o desejo de escrever novas páginas desta história. Apesar de ter nascido no passado, sempre atuarei por um bom futuro. Muito prazer, somos o Instituto de Engenharia. 1916. Quando minha história começou, você ainda não havia nascido, mas eu já pensava em você. Apesar de não ter fins lucrativos, carrego uma missão ambiciosa desde o meu nascimento: promover a engenharia em benefício da qualidade de vida da sociedade. Este comprometimento com o desenvolvimento do país me fez começar a utilizar o meu espaço para gerar encontros e conectar pessoas. Como fiz isso? Abri minhas portas para reuniões no âmbito das divisões técnicas, reunindo associados voluntários das mais diversas áreas, a fim de realizar debates, estudos, seminários, cursos e palestras. E posso dizer que tudo isso transcorreu com sucesso. Criei um verdadeiro exército de engenheiros cidadãos que deram vida a projetos que defendem o interesse público, a engenharia e o desenvolvimento científico do país. Projetos que promovem o avanço econômico, cultural e social com ética profissional e determinação. Você pode não saber meu nome, mas com certeza conhece muitos dos meus feitos. Afinal, são mais de 100 anos de história que acumulam experiência, tradição e credibilidade em minha bagagem. Mas não se preocupe, minha missão de contribuir com o desenvolvimento da sociedade não envelhece, ela se renova constantemente.
Atuo de maneira integrada, conectada e sem fronteiras geográficas. Meus eventos e reuniões podem ser acompanhados presencialmente ou pela internet. Mantenho meus associados atualizados por informativos e publicações colaborativas, que são escritas pelo verdadeiro protagonista desta história, você. Você pode não ter me visto nascer, mas saiba que contribuiu para que eu estivesse aqui hoje. Afinal, sou feito por pessoas. Se já me conhece, é associado ou contribui com a minha causa, o meu mais sincero obrigado. Se não me conhece, tenha certeza, minhas portas estão abertas para novos associados que tenham o desejo de escrever novas páginas desta história. Apesar de ter nascido no passado, sempre atuarei por um bom futuro. Muito prazer, somos o Instituto de Engenharia. 1916. Quando minha história começou, você ainda não havia nascido, mas eu já pensava em você. Apesar de não ter fins lucrativos, carrego uma missão ambiciosa desde o meu nascimento: promover a engenharia em benefício da qualidade de vida da sociedade. Este comprometimento com o desenvolvimento do país me fez começar a utilizar o meu espaço para gerar encontros e conectar pessoas. Como fiz isso? Abri minhas portas para reuniões no âmbito das divisões técnicas, reunindo associados voluntários das mais diversas áreas, a fim de realizar debates, estudos, seminários, cursos e palestras. E posso dizer que tudo isso transcorreu com sucesso. Criei um verdadeiro exército de engenheiros cidadãos que deram vida a projetos que defendem o interesse público, a engenharia e o desenvolvimento científico do país. Projetos que promovem o avanço econômico, cultural e social com ética profissional e determinação. Você pode não saber meu nome, mas com certeza conhece muitos dos meus feitos. Afinal, são mais de 100 anos de história que acumulam experiência, tradição e credibilidade em minha bagagem. Mas não se preocupe, minha missão de contribuir com o desenvolvimento da sociedade não envelhece, ela se renova constantemente. Atuo de maneira integrada, conectada e sem fronteiras geográficas. Meus eventos e reuniões podem ser acompanhados presencialmente ou pela internet. Mantenho meus associados atualizados por informativos e publicações colaborativas, que são escritas pelo verdadeiro protagonista desta história, você. Você pode não ter me visto nascer, mas saiba que contribuiu para que eu estivesse aqui hoje. Afinal, sou feito por pessoas. Se já me conhece, é associado ou contribui com a minha causa, o meu mais sincero obrigado. Se não me conhece, tenha certeza, minhas portas estão abertas para novos associados que tenham o desejo de escrever novas páginas desta história. Apesar de ter nascido no passado, sempre atuarei por um bom futuro. Muito prazer, somos o Instituto de Engenharia. 1916. Quando minha história começou, você ainda não havia nascido, mas eu já pensava em você. Apesar de não ter fins lucrativos, carrego uma missão ambiciosa desde o meu nascimento: promover a engenharia em benefício da qualidade de vida da sociedade. Este comprometimento com o desenvolvimento do país me fez começar a utilizar o meu espaço para gerar encontros e conectar pessoas. Como fiz isso? Abri minhas portas para reuniões no âmbito das divisões técnicas, reunindo associados voluntários das mais diversas áreas, a fim de realizar debates, estudos, seminários, cursos e palestras. E posso dizer que tudo isso transcorreu com sucesso. Criei um verdadeiro exército de engenheiros cidadãos que deram vida a projetos que defendem o interesse público, a engenharia e o desenvolvimento científico do país. Projetos que promovem o avanço econômico, cultural e social com ética profissional e determinação. Você pode não saber meu nome, mas com certeza conhece muitos dos meus feitos. Afinal, são mais de 100 anos de história que acumulam experiência, tradição e credibilidade em minha bagagem. Mas não se preocupe, minha missão de contribuir com o desenvolvimento da sociedade não envelhece, ela se renova constantemente. Atuo de maneira integrada, conectada e sem fronteiras geográficas. Meus eventos e reuniões podem ser acompanhados presencialmente ou pela internet. Mantenho meus associados atualizados por informativos e publicações colaborativas, que
são escritas pelo verdadeiro protagonista desta história, você. Você pode não ter me visto nascer, mas saiba que contribuiu para que eu estivesse aqui hoje. Afinal, sou feito por pessoas. Se já me conhece, é associado ou contribui com a minha causa, o meu mais sincero obrigado. Se não me conhece, tenha certeza, minhas portas estão abertas para novos associados que tenham o desejo de escrever novas páginas desta história. Apesar de ter nascido no passado, sempre atuarei por um bom futuro. Muito prazer, somos o Instituto de Engenharia. 1916. Quando minha história começou, você ainda não havia nascido, mas eu já pensava em você. Apesar de não ter fins lucrativos, carrego uma missão ambiciosa desde o meu nascimento: promover a engenharia em benefício da qualidade de vida da sociedade. Este comprometimento com o desenvolvimento do país me fez começar a utilizar o meu espaço para gerar encontros e conectar pessoas. Como fiz isso? Abri minhas portas para reuniões no âmbito das divisões técnicas, reunindo associados voluntários das mais diversas áreas, a fim de realizar debates, estudos, seminários. Bom dia a todos, em especial a nossa convidada, a ministra engenheira Tereza Cristina, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, deputada federal atualmente licenciada, que gentilmente nos atendeu para apresentar uma visão do setor do agronegócio em momentos de crise, as suas oportunidades e perspectivas. Para este webinar, teremos como entrevistadores o professor engenheiro agrônomo Chico Graziano, docente e disseminador das qualidades do nosso agronegócio, a comunicadora Camila Teles, influenciadora digital do agro no combate à fake news, e nosso presidente do Instituto de Engenharia, o engenheiro Eduardo Ferreira Lafraia, voluntário cívico defensor das qualidades do setor da engenharia. Pronuncie as boas-vindas aos internautas que nos veem e ouvem pela plataforma webinar e pelo YouTube. Saúdo a engenheira Miriana Marques, o engenheiro Jerônimo Cabral e o engenheiro Arlindo Moura, vice-presidentes do Instituto de Engenharia, em nome dos internautas associados, voluntários e convidados do Instituto de Engenharia que nos acompanham. O deputado federal pelo Rio Grande do Sul, Alceu Moreira, presidente da Frente Parlamentar do Agronegócio, aqui nos prestigiando, e aos deputados federais Luiz Nishimori, pelo Paraná, e José Silva, por Minas Gerais, ambos também integrantes da Frente Parlamentar do Agronegócio, ao qual estendo a todas as autoridades e entidades do agro que nos ouvem. E ao senhor Jorge Guirado, colaborando com a divulgação através da KTV do Paraná, em nome dos canais de comunicação. Iniciamos assim nossa entrevista com a ministra engenheira Tereza Cristina, ratificando nossos agradecimentos pela sua disponibilidade em compartilhar as impressões sobre o tema do agro como relevante importância econômica e empregabilidade nacional para uma retomada pós-crise sustentável. Peço aos entrevistadores que limitem seu horário de encerramento para as 11h30 devido aos compromissos ministeriais de agenda já comunicados à nossa organização. Ministra, por gentileza, a palavra é sua. Muito obrigado e bem-vinda. Ok, bom dia, é um prazer enorme estar com vocês aqui nessa manhã e para a gente falar um pouquinho sobre as oportunidades que nós teremos para o agro pós-coronavírus. É um prazer enorme, Camila, Chico, Eduardo e Dr. Kenzo. É um prazer enorme falar com vocês e trocarmos ideias aqui, na verdade, sobre o agro. Todos conhecem bastante o nosso país e o nosso potencial. Então, eu gostaria de... Eu tenho quanto tempo para falar e depois vocês falam? Eu posso já começar. Alô? Estão me ouvindo? Ok? Tá. Bom, então, desde que nós começamos esse problema, né, que desde janeiro, o mundo todo já sabia, né, do coronavírus, mas o Brasil chegou aqui um pouco depois de fevereiro e nós tivemos um pouco mais de tempo de preparar, principalmente aqui no Ministério da Agricultura. Nós criamos imediatamente um grupo, né, de acompanhamento para a gente identificar quais os problemas que nós poderíamos vir a ter, né, e os que iam chegando do dia a dia. Esse grupo ele foi muito bom, porque ele conseguiu nos dar alguma noção
primeiro, dos setores que seriam mais afetados, algumas políticas que nós pudéssemos nos antecipar ou vamos dizer, não chegar muito atrasados, porque vocês sabem que no poder público, às vezes, as dificuldades de vencer burocracia, enfim. Então, esse grupo ficou muito interessante. No primeiro momento, a primeira coisa que surgiu foi o problema dos hortifruti granjeiros, que nos deixaram muito preocupados, porque com não se sabia se nós fechávamos, se os SEASAs seriam fechados, se não seriam, as feiras, os mercados dos produtores, enfim, os produtos perecíveis foram aqueles que nós tivemos uma maior atenção. E o primeiro que deu sinais de que nós poderíamos ter alguma ruptura nos elos aí da cadeia foram os hortifrutis. E, imediatamente, nós começamos a conversar com os setores. Temos problemas ainda, problemas pontuais, mas eu acho que as coisas andaram. E uma coisa muito interessante é que a criatividade das pessoas para superar as dificuldades do momento, elas começam a aparecer quando a gente abre o diálogo, e uma troca de informações ela foi fundamental. Então, foram criadas vendas através da internet para hortifruti, encomenda por telefone das cestas montadas e as pessoas só paravam para pegar, enfim, uma série de coisas. Mas, assim mesmo, é um setor muito pulverizado, grande, e nós temos ainda problemas. Por fim, nós acabamos de criar uma linha de telefone em que as pessoas ligam aqui para dizer onde estamos tendo perdas de produtos hortifrutis por todo o Brasil. E incrível que em 10 dias o que nós tivemos de telefonemas e de gente, além de mostrar o que estava acontecendo, ainda também trazendo algumas soluções. Então, a gente vê a importância do atendimento pronto para se ter a resolução dos problemas. Nós tivemos um problema com leite. O leite não é uma novidade, porque o leite é um setor que ainda no Brasil ele não conseguiu se estabilizar. A gente vive de altos e baixos. Enfim, é uma cadeia produtiva enorme, né, que agrega aí uma quantidade, um contingente enorme de pequenos produtores. E nós temos o pessoal do leite altamente qualificado, tecnificado. Nós temos aqueles médios produtores que já usam algum tipo de tecnologia, o pequeno tecnificado e aquele que tira leite para subsistência e o que sobra para tentar fazer o dia a dia dos seus compromissos. Então, é um setor muito de diferentes perfis e difícil da gente fazer. Então, hoje, nós estamos com o seguinte problema no leite. Nós temos falta de leite, ou falta de entrega do produto em alguns lugares do produtor, não no abastecimento, mas para o produtor, e o preço está, em Minas Gerais, R$ 1,80, chegando até, não é uma coisa para todos, mas chegando até a R$ 2,00. E aí nós temos Rondônia, hoje eu acabei de falar, agora há pouco, o secretário, que o leite está abaixo do preço mínimo. Então, o tamanho do Brasil, esse continente que é o nosso país, os problemas eles são muito diversos, muito diferentes nas mais variadas regiões. Aí nós temos o problema das flores, que afetou de maneira brutal esse setor, um setor organizado, um setor que ele trabalha muito bem no mercado interno, no mercado externo, e hoje ele tem problemas muito sérios de demanda, né? Com as festas, os bailes, os casamentos, enfim, todas essas atividades que têm aglomeração não se tem mais, e a gente não sabe quando é que isso deve abrir. Então, esse setor realmente é um setor que tem nos trazido muita preocupação. Fizemos já algumas ações, eu vou falar daqui a pouco sobre crédito, mas ainda não é o suficiente. A pesca, que agora é do Ministério da Agricultura, também, não a aquicultura, mas a pesca também teve problema, porque você tem aí os pescadores que têm épocas de pescar, né, específicas para as mais variadas espécies que nós temos aqui na costa brasileira, e que às vezes está aberta essa temporada e eles não podem pescar, porque não tem para quem vender.
e ainda temos uma indústria de frio muito pequena para esse setor, que precisava ser aumentada para suportar os estoques que hoje eles estão tendo que fazer e que fariam se tivessem saindo para pescar. E aí nós temos aí vários produtos que tiveram também oscilações nesse período, e o Ministério da Agricultura, como o doutor Kenzo falou, ele é o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, né? Então, o abastecimento é o que tem nos tomado muito tempo, muita preocupação e um acompanhamento diário, né, do que está acontecendo por todo o Brasil, não só dos produtos que precisam chegar, percorrer toda a cadeia e chegar até a gôndola do supermercado, até o prato das pessoas, mas também os preços, né? Porque no momento em que o país passa por uma grave crise de sanidade, uma grave crise econômica, porque as pessoas estão em casa, muitos setores parados, então a economia, com todos esses problemas, nós não podemos ter preços que disparem também sem motivo. Então, é uma equação complicada que exige do Ministério da Agricultura uma atenção muito especial, né? É uma coisa quase tailor-made, né? Todo dia a gente tem que moldar isso e fazer para cada setor o diagnóstico e o que vem pelo futuro. Bom, o agro, eu preciso dizer a vocês que não foi um dos setores que mais tiveram problema, né? Eu já citei os problemas, agora nós vamos falar do que vai bem. Nós temos aí a maior safra que o Brasil já colheu. Essa safra ela se realizou de maneira, vamos dizer, nesse novo normal, que aliás é uma palavra que eu gostei dela, novo normal da situação atual. Foi colhida, ela acabou sendo escoada, nós tivemos alguns probleminhas de logística no início, mas a interação aqui entre os Ministérios da Agricultura com o Ministério de Infraestrutura, trabalhamos de maneira muito integrada, junto também com os estados e municípios do Brasil, para a harmonização de muitas ações, né, que estavam em descompasso, muitas vezes, a esfera federal, estadual e municipal. Então, nós conseguimos, na logística, harmonizar muito disso e as coisas começaram a fluir. Então, nós colhemos a maior safra, nós conseguimos também que a nossa safrinha ela está sendo plantada, mas também transcorrendo nesse novo normal aí muito bem, né? Nós temos também as exportações fluindo muito bem. Nós tivemos ganhos aí nas exportações nesse primeiro quadrimestre de 2020, né? Superamos aí vários marcos, tivemos em abril 10 bilhões, foi a melhor marca dos últimos abrios aí dos anos, né? dos últimos anos. Nós aumentamos também as exportações. No primeiro quadrimestre, nós tivemos 31 bilhões de dólares de exportações, né? Esse valor foi 5,9% superior ao mesmo período de 2019, então isso mostra que realmente as coisas estão acontecendo, né? O agro representou nas exportações totais do país neste período 46,6%, então é uma marca também muito boa, né? 7 produtos representaram 71% das exportações brasileiras do agro para o mundo, que foram soja em grão, 36,6%, a carne bovina in natura, 6,8%, a carne de frango, 6,5%, celulose, né? Os produtos da floresta brasileira plantada também estão exportando muito, 6,4%, farelo de soja, 5,4%, café, 4,8%, e açúcar, né, de cana-de-açúcar, 4,7%. Então, vocês veem que esses produtos estão fluindo, estão sendo exportados, e isso é muito bom para o país, porque além de abastecer o nosso mercado interno, colocar aí comida no prato de 212 milhões de brasileiros, nós ainda estamos cumprindo os nossos contratos
com os nossos parceiros internacionais, e isso traz confiança para o Brasil no momento em que muita gente não está podendo cumprir com as exportações. Ontem, nós passamos aqui no Ministério da Agricultura uma boa notícia que eu vou dar em primeira mão para vocês, 60 mercados abertos desde janeiro de 2019. Então, essa é a marca do Ministério da Agricultura hoje, chegamos aos 60 mercados. Ontem, para fechar, né, o 70º mercado aí, fechado foi lácteos para a Tailândia, né? Então, o pessoal desse setor, que é um setor que ainda, eu teci comentários ainda no início sobre ele, é um setor que hoje, com a China, a Tailândia, o Egito, e a Arábia Saudita e outros países que nós abrimos para esse setor vai poder se equilibrar, né? Eu espero que em breve nós não tenhamos aí esse sobe e desce do preço do leite. Nós precisamos nos tecnificar e capacitar mais aqueles que precisam de capacitação nesse setor. Também temos marcos importantes para contar sobre produtos que nós abrimos. Então, o melão para a China foi a primeira fruta brasileira a ser exportada para a China, foi o nosso melão que foi aberto agora no final do ano passado. Castanha de baru para a Coreia do Sul. Então, essa é uma outra coisa que eu gostaria de deixar claro, que o Ministério da Agricultura, na área internacional, nós optamos em abertura de mais mercados, mas também em ter a diversificação também de produtos, não ficarmos focados em soja, proteínas animais, milho, cana-de-açúcar, enfim, e aqueles produtos que já fazem parte e têm um peso muito importante nas nossas exportações. Então, castanha de baru para a Coreia do Sul, gergelim para a Índia, castanha do Brasil para a castanha do Pará, aquela castanha para a Arábia Saudita, muda de coco para as Guianas, muita gente pedindo material genético, avícola e bovino também, para muitos países aí do mundo, enfim, inúmeras habilitações de muitas plantas para países que já importavam produtos do Brasil. Então, eu acho que isso aqui foi um pouquinho do panorama. E finalizando a minha fala, eu tenho certeza que o agro brasileiro vai ser, se não o maior, mas vamos dizer, um dos setores que está mais pronto, né, e que vai dar mais contribuição nessa retomada que o Brasil terá que ter pós-coronavírus. Então, eu tenho uma esperança muito grande que nós vamos continuar contribuindo com o nosso país, mas também com a segurança alimentar de muitos dos nossos parceiros aí ao longo, enfim, ao redor aí do mundo. Muito obrigada. Bom dia, ministra. Bom dia. Prazer mais uma vez estar aqui para conversar com a senhora, junto com a Camila Teles, que tem se destacado na nossa agropecuária, fazendo o jogo da comunicação, defendendo a imagem, e estamos aqui participando de um webinar promovido pelo Instituto de Engenharia, que é uma instituição muito capacitada, de muita credibilidade, e é interessante, não é propriamente uma entidade ligada ao agro, mas se é de engenharia, tem a ver conosco, que somos engenheiros agrônomos, pelo menos alguns de nós aqui. Então, ao Dr. Kenzo, ao Dr. Eduardo Lafraia, muito obrigado por essa oportunidade. Ministra, a sua apresentação, a sua fala inicial, deixa muito claro a forma competente como vocês do governo, especialmente as áreas da agricultura, da economia, da infraestrutura, estão enfrentando essa pandemia, a crise que afeta a economia, e todos nós estamos muito satisfeitos com isso. Eu vou pedir que a senhora reforce um pouco algo que a senhora já disse, mas todas as vezes que eu ou alguns de nós falamos sobre, e falamos com gosto, com orgulho, o quanto que o Brasil está atendendo mercados externos, está abrindo mercados, está vendendo carne para o mundo todo. Toda vez que eu vou lá no Twitter e boto alguma coisa disso, sempre muitos me questionam.
mas isso vai prejudicar o mercado interno, né? Então, nós precisamos ter mais segurança ou comunicar melhor esta informação de que as exportações brasileiras, que estão indo muito bem, e vinham vindo bem, não tem muito a ver com o corona. Quer dizer, há anos após anos, o Brasil está abrindo mercados e, com a sua gestão, fez isso de uma forma muito competente, e todos nós lhe parabenizamos por isso. Mas a pergunta que um leigo lhe faria, eu vou transmitir: esse aumento das exportações vai ter algum prejuízo, se não agora, mais para frente, para o mercado interno do Brasil? Como garantir que não? Está mudo, desculpe, eu estava falando com... Obrigado pela pergunta, que eu acho que é muito importante, e eu tenho tido muito cuidado quando eu vou dar essas notícias de abertura de mercado, porque hoje todo mundo fala com todo mundo, e a comunicação ela é muito importante. Aliás, no primeiro ano do governo, eu disse que nós tínhamos que trabalhar a comunicação, e a comunicação do agro, ela nem sempre ela é muito eficiente. Agora, a nossa Camila aí está nos ajudando muito com isso. Você que está direto aí falando, né, com o público em geral, através das redes sociais, é muito importante a gente dizer o seguinte: primeiro, com a produção que nós temos hoje, né, que nós fazemos no Brasil, nós temos o acompanhamento, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo hoje, que as pessoas ficam mais sensíveis. Não tem perigo de faltar produtos para a nossa população. Mas é claro que a gente tem que olhar. A Rússia agora acabou de fechar trigo, né? Aliás, trigo só para também dar uma referência, é um dos poucos produtos que o Brasil não é autossuficiente. Então, nós vivemos, né? Nós precisamos conhecer e acompanhar o dia a dia do mercado mundial de trigo, porque o Brasil importa 60% daquilo que ele consome. E nós estamos aqui trabalhando para aumentar a nossa a gente chegar a um dia à autossuficiência de trigo, porque é importante como segurança nacional. Então, a gente tem alguns produtos, né, arroz, por exemplo, que é um produto mais interno. Não está faltando no mundo. O mundo entrou na pandemia e nós tivemos cuidado de olhar isso, sobrando arroz no mundo. E no Brasil, por um problema conjuntural que não tem nada a ver com corona, nós tivemos uma redução diária, aumentamos a produtividade, mas o nosso estoque ficou muito, como é que eu diria, muito no limite, né? Mas nós acompanhamos isso, as exportações e as importações, e vimos que nós temos tranquilidade para chegar à próxima safra e para a gente ter um estoque, vamos dizer, de passagem confortável para esse produto. Então, a gente acompanha isso aqui no Ministério, o Ministério da Agricultura tem a Conab, né, que nós estamos reformulando a Conab para que ela também seja uma empresa de inteligência estratégica do agronegócio, para que tudo isso esteja controlado e monitorado por nós. Então, saber o estoque, o que nós colhemos, o que nós vendemos, o que internamente, o que nós exportamos. Então, este acompanhamento existe. Uma medida drástica. E a gente tem que prestar muita atenção no que fala, porque, de repente, fala uma coisa e dá uma outra interpretação. Se houver algum problema, o mecanismo que nós temos é fechar as exportações, né? Hoje, nós não temos nenhum produto que a gente tenha esta preocupação. Mas é claro que o acompanhamento, o monitoramento, ele é fundamental para a segurança alimentar do Brasil, né? E também o cumprimento dos nossos acordos comerciais. Mas, primeiro, o abastecimento do Brasil, do povo brasileiro. Bom dia, ministra, tudo bem? Bom dia, Chico. Bom dia, Latária, Kenzo. Estou muito feliz de estar aqui, é uma honra. Para mim é sempre uma aula conversar com vocês e eu tenho muito que aprender com vocês ainda. Ministra, inclusive eu já várias vezes gravei com a senhora quando eu trabalhava na CNA, então já te incomodei bastante.
E como eu sou muito conectada, estou sempre nas redes sociais, aí o meu papel é comunicar um público mais jovem, essa geração nova aí que é a porta de entrada em propriedades rurais, justamente para a tecnologia, que vai nos dar um suporte maior para ter cada vez mais sustentabilidade, enfim. A gente tem uma questão da conectividade que está aumentando muito agora, nesse período do Covid, de quarentena, isolamento, embora o agro não tenha parado, as informações elas estão chegando ainda com mais eficiência para as pessoas. Então, o produtor rural ele está cada vez mais conectado e a conectividade no campo acaba ainda sendo um certo desafio. Então, eu queria perguntar para a senhora, não quero me estender muito aqui na pergunta para dar tempo de te ouvir, quais são os desafios do mapa para acelerar cada vez mais esse processo de conectividade no campo, que é importante tanto para a tecnologia e também para a comunicação? Camila, que bom falar com você. É verdade, nós já fizemos boas falas juntas, né? E eu preciso te agradecer, porque realmente você chega lá no jovem, chega nas pessoas e faz de maneira leve e brilhante aí as colocações. O contraponto, né, da grande maioria que às vezes tem uma incapacidade de entender o agro e de colocar o agro num lugar que ele não merece estar. Nós somos produtores de alimentos e isso é uma das coisas nobres, né, que os países têm. É alimentar sua população, dar segurança alimentar, enfim. Mas a conectividade ela é muito importante, mas ela ainda precisa ficar muito mais robusta, ela precisa chegar, ela precisa ser mais capilarizada. Nós ainda temos problemas de infraestrutura sérios nesse setor. O Ministério da Agricultura ele tem uma parceria hoje com a MCTIC para poder trabalhar isso. Nós temos um projeto que veio também Nós temos um projeto que fizemos junto com a Exalc, né, com a Luiz de Queiroz, fazendo um cadastramento, enfim, ou um diagnóstico do que nós precisamos para essa conectividade ser eficiente. É um trabalho belíssimo que foi feito e que está nessa Câmara, lá no MCTIC, que é uma Câmara Agro 4.0, né, dessas nossas ações conjuntas. Tenho a Frente Parlamentar do Agro, tem trabalhado para passar a mudança da legislação da conectividade, arrumar recursos para isso, já passou na Câmara, agora está no Senado, precisa acontecer. Agora, o Brasil tem que correr, porque nós não podemos ficar para trás, né? Nós já estamos aí falando de 5G, né? E a gente ainda não chega nem com 3G, nem com 2G em muitos lugares do nosso país. Então, a gente precisa, realmente, é um assunto que tem que estar na nossa pauta, no nosso foco, para ser resolvido, e aí eu tenho certeza que o agronegócio brasileiro terá um ganho enorme, a agropecuária brasileira, vamos falar assim, terá um ganho enorme quando nós atingirmos um número maior de pessoas conectadas, para fazer à distância a extensão rural, né, para você fazer a capacitação desses produtores. Isso será fundamental. E o cadastramento, falar com ele, né? Hoje você tem medicina via remota, né? Diagnóstico via... Nós temos que fazer a mesma coisa para a agropecuária. Agora é a minha vez, ministra. Bom dia, muito obrigado. Quero cumprimentar a engenheira, que hoje é ministra, ao Chico Graziani, também engenheiro, e a Camila, porque não adianta nós, engenheiros, desenvolvermos tudo se nós não conseguimos comunicar nossas ideias para a sociedade. Muito obrigado a todos pela presença de vocês. Ministro, o senhor me permitiu, eu vou falar um minuto sobre o Instituto de Engenharia. O Instituto de Engenharia está fazendo esse ano 104 anos. Nós discutimos o desenvolvimento do Brasil de forma não partidária, sempre de uma forma técnica. O Chico falou agora há pouco que nós não somos muito da área, mas nós gostamos muito. Há muitos anos nós discutimos o agronegócio. 2 anos atrás nós demos um título de eminente engenheiro do ano para o Roberto Rodrigues, ex-ministro, mostrando
E quando nós damos o prêmio, nós homenageamos a pessoa e damos uma sinalização para a sociedade do que nós achamos importante. Então, esse assunto, para nós, é um assunto fundamental. Nós temos N projetos, não dá tempo de falar agora, eu vou citar dois que eu queria que a senhora comentasse um pouquinho. Um deles é que nós chamamos Alimentos para o Mundo. Nós achamos que o Brasil tem que deixar de ser o celeiro do mundo para ser um alimentador do mundo. De alguma forma, nós temos que agregar o agronegócio à indústria. Nós temos que, talvez, agregar valor ao produto que nós fazemos. E é um tema interessante, é um tema que nós estamos discutindo bastante. Segundo a ONU, o Brasil Parece que houve um problema com o doutor Lafraia. Ministra. A imagem da ministra aqui para mim está congelada também. Acho que o pessoal também falaram que congelaram ambos. Parece que só restei eu aqui, agora voltaram. Tinha caído, Chico, caiu todo da reunião. Já voltaram todos? Já. Ô, ministra, eu vou, enquanto o doutor Lafraia está acertando a sua conexão, eu vou apresentar, eu vou pegar um gancho que quem fez para a gente aqui através do chat do webinar foi o Décio Gazzoni, que é um conhecido engenheiro agrônomo da Embrapa, uma inteligência da agronomia, a respeito do trigo. Quando a senhora falava na questão do trigo, ele disse que a solução para a produção nacional de trigo será talvez o trigo irrigado produzido no Cerrado. Segundo ele, 1 milhão de hectares irrigados seriam suficientes para o Brasil ficar autossuficiente da produção de trigo. Eu vou pegar o gancho dessa questão que ele coloca, porque eu sei, a senhora sabe que a Embrapa tem variedades de trigo já adaptadas ao Cerrado, e lhe perguntar sobre a agenda da irrigação no Brasil. Porque, em certo sentido, talvez, né, se a gente for olhar mais para frente, já que essa crise vai passar, talvez a próxima fronteira do Brasil seja a irrigação no semiárido brasileiro, né? Então, nós precisaríamos ter uma agenda mais positiva, mais propositiva, que envolve eficiência energética, equipamentos, financiamentos para expandir a irrigação no Brasil. Chico, foi boa, essa pergunta foi muito boa. O trigo tem, não o trigo, a irrigação e o trigo é um dos produtos que caem muito bem com a irrigação, porque produz muito, tem sido aqui, desde o primeiro dia, nosso motivo de muitas reuniões e de uma política que está se reescrevendo. A irrigação não fica no Ministério da Agricultura, só a política, mas a estruturação, a operacionalização não ficava no Ministério da Agricultura. Então, ficava uma coisa muito distante com o Ministério do Desenvolvimento Regional e conosco. Então, nem sempre as coisas caminhavam juntas, caminhavam ou em paralelo, ou às vezes se confrontavam. Então, hoje nós temos também um grupo estudando isso e deve ser uma política
vão ser escolhidas, acho que na semana que vem, as políticas públicas que estarão no Pró-Brasil, e do Ministério da Agricultura, a nossa sugestão é que uma política bem mais agressiva, né, e muito mais estruturada para a irrigação, ela vai ser uma política de Estado dentro desses programas que nós estamos fazendo lá no Pró-Brasil. Tem muita coisa caminhando, mas ainda o Brasil é muito tímido disso, mas nós temos uma que nós estamos chamando ordem e progresso. A ordem, então, é o quê? É toda a legislação, é um arcabouço de INs, portarias, leis, enfim, é um emaranhado em vários ministérios que depois você não consegue andar não só com a irrigação, mas com outros segmentos também. Então, nós já estamos estudando como facilitar, como destravar a parte de legislação legal e infralegal. Nós vamos ter um pacote que deve ter que irá para o Congresso e um outro que nós podemos fazer internamente nos nossos ministérios, meio ambiente, desenvolvimento regional, agricultura, infraestrutura, para que as coisas caminhem. Porque hoje você irrigar no Brasil é um negócio de maluco. E o trigo, realmente, a Embrapa, a nosso pedido agora, tá? Nós já tínhamos recebido algumas sugestões sobre política para o trigo, mas a Embrapa realmente fez uma coisa sólida e agora nós discutimos na semana passada, fizemos uma videoconferência e agora vamos caminhar, né, com essa política para que seja uma política do Brasil e não pontual de estados e de iniciativas ou privadas. Enfim, o alinhamento estará com o governo e depois a iniciativa privada cabe a ela desenvolver. Ministra, a gente está recebendo algumas perguntas aqui do pessoal que está nos acompanhando, e eu selecionei uma aqui justamente porque, claro, fala de comunicação e eu vou puxar para esse assunto aqui que eu particularmente gosto muito. Então, na verdade, foi o Ricardo Carvalho que mandou. Bom dia, ministra. Estamos assistindo uma desconstrução da pecuária por parte da mídia, dizendo que produz gases, efeito estufa e etc. Poderíamos fazer um esclarecimento à população sobre isso? Bom, eu tento fazer isso há bastante tempo já nas redes sociais, mas agora, ministra, eu quero te perguntar, como produtora rural, como engenheira agrônoma, como é para a senhora lidar com essas fake news, inclusive às vezes envolvendo, por ser uma figura pública, como é esse desafio de lidar com isso no dia a dia e o que mais dói ouvir, assim, principalmente sobre desconhecimento do que realmente acontece dentro da porteira? Bom, realmente, às vezes é muito triste, né? Porque a gente ouve um monte de bobagens, né? E nem sempre nós conseguimos chegar com a informação correta. Nós temos muitos, não é só com a pecuária, nós já tivemos aí várias fases, né? O Chico me ajuda muito com os defensivos agrícolas, né? Você tem ajudado muito também com a parte de pecuária, com a parte da sustentabilidade. Olha, eu fico muito triste, porque eu acho que, como brasileira, primeiro, como engenheira agrônoma, aliás, eu queria falar para o Sérgio e para o Kenzo, que foi a última turma em Viçosa que se formou com esse título, de engenheiros agrônomos, depois virou agrônomo só. Como engenheira agrônoma, de ouvir barbaridades de pessoas que não têm, às vezes, o conhecimento técnico e que falam por falar, porque ouviram, porque acham bacana, ou porque está na moda, né? E aí maculam todo um setor tão importante, tão nobre, porque uma coisa é você ter um país que nunca viveu uma guerra, né? Nós tivemos problemas há 50 anos o Brasil deixou de ser importador para ser exportador de produtos. Então, o brasileiro teve sorte, né, de ter um país que Deus colocou todas as potencialidades de se produzir aqui, né? E com fartura, com um clima bom, tem um ano quando está ruim num lugar, está bom no outro, enfim, nós trabalhamos muito para ter uma tecnologia e nós temos uma agricultura altamente sustentável. Então, eu fico muito triste quando eu vejo brasileiros, né, falando mal da nossa agricultura, da nossa pecuária, sem conhecimento. Mas elas existem, mas têm que ser corrigidas. E é para isso
que o poder público e as políticas públicas elas têm que atingir os determinados setores, e aí a pesquisa, a tecnologia entra para ir modificando e melhorando. Então, você vê o Brasil na pecuária. Há alguns anos atrás, há 20 anos atrás, 15 anos atrás, você falava que era menos de um animal por hectare. Hoje você tem aí propriedades que você tem 15 animais, você tem, enfim, dependendo do sistema produtivo de cada propriedade, você tem aí números espetaculares. Agora, essas pessoas que trazem a desinformação para a sociedade urbana, porque mora muito mais gente na cidade, tem muita criança que não sabe que o leite vem da vaca, tem muita criança que não sabe que a carne que é saudável e que você pode comer, mas tem tudo na vida, tem que ter um negócio chamado equilíbrio, harmonia. Então, nada faz bem ou faz mal se não tiver equilíbrio. Hoje nós temos aí o pessoal que trabalha com bem-estar animal também, que é uma coisa importante que a gente veio caminhando e progredindo. Então, as sociedades modernas, elas estão progredindo numa série de coisas, mas o Brasil tem, neste setor, na sua grande maioria, gente com capacidade, que usa tecnologia, fazendo uma agricultura e uma pecuária de ponta. Agora, não querer mostrar isso ou ser contra a realidade dos fatos é uma coisa que, às vezes, nos deixa desmotivado. Tem que ter muito ânimo para enfrentar, para brigar e para mostrar que nós temos a melhor, se não é a melhor, mas das melhores do mundo, técnicas para fazer a sustentabilidade do nosso setor. Ministra, será que lá, a senhora que é a nossa superministra, será que os livros didáticos que são distribuídos pelo Ministério da Educação, será que não tem aí um fundo do problema levantado pela Camila, da questão da imagem? A Cida Muniz apresentou uma questão aqui no nosso chat sobre isso. Talvez fosse o caso de fazer uma revisão, porque as crianças lá no começo da escola recebiam, não sei se recebem ainda, os livros didáticos que eram completamente preconceituosos com relação ao agro. Talvez fosse o caso também de nós temos que começar a mexer lá atrás, mostrar a virtude da agricultura desde o banco escolar das crianças, porque senão depois elas ficam muito influenciadas por esses opositores políticos, vamos dizer, do agro, né? Com certeza, com certeza. A gente sabe, se eu não me engano, essa semana que vem nós vamos discutir uma agenda sobre a parte nutricional e o que é que nós vamos propor para essa política, e isso acaba chegando lá na ponta, lá no Ministério da Educação, para que essas cartilhas, esses livros possam estar bem instruídos. Nós queremos só a verdade, né? Aqui nós tratamos de uma coisa técnica, né? Que é a nutrição, que é a qualidade dos alimentos, né? que a inocuidade dos alimentos. Então, nós temos que levar o que é técnico. Agora, os exageros, né, para um lado ou para o outro, aí cada um sabe o que fazer, mas a nossa obrigação, enquanto ente público, é levar o que tem de ciência, e eu tenho dito isso muito, porque as pessoas tendem, hoje em dia, a deixar a ciência de lado. Tem gente que não vacina filho porque acha que é bacana, tem aí um setor, mas a gente está vendo o que está acontecendo no mundo todo, às vezes por esses achismos ou por essa simplificação e não utilização da ciência. Ministra, a hora que tivemos um problema técnico, eu não consegui terminar meu raciocínio. Eu estava falando do Brasil deixar de ser só um celeiro, ser um alimentador do mundo. Segundo a ONU, o Brasil tem que crescer muito nessa área do agronegócio para poder alimentar o mundo, que vai ter uma demanda muito grande. E nós estamos discutindo isso daí em toda a cadeia produtiva, da plantação, da criação do gado, agroindústria, falando de logística, de financiamento e de desenvolvimento tecnológico. Isso é esse programa que nós chamamos Brasil Alimentos do Mundo. Nós já encaminhamos para o seu ministério e estamos à disposição. E o segundo projeto que eu acho que é importante é a logística, que hoje o agricultor brasileiro, o pecuarista brasileiro, perde muito na logística. Comparando o custo da nossa logística com o custo de outros países,
a perda do Brasil é muito grande, e tem que ter sair da fazenda e chegar no porto com custos muito mais baixos. Nós também temos alguns projetos que estamos encaminhando para a senhora. São projetos do Instituto, nós vamos levar, e particularmente esse de alimentos para o mundo. A senhora tem algum comentário? A demanda vai ser tão grande assim que a senhora gostaria de comentar? Olha, bom, primeiro, o Brasil ele já é celeiro do mundo. Nós temos que passar disso agora a ser fornecedores de alimentos de valor mais agregado. Nós temos que trabalhar aqui, agregar mais valor, dar mais emprego aqui. Mas o mercado internacional não é tão simples assim, porque os países lá que nos compram também precisam dar empregos. Então, é o que eu falo do equilíbrio. A gente tem que achar o equilíbrio entre as partes, né? O Brasil tem um estudo, né, que foi feito pela ONU, pela FAO, de que o Brasil precisa se preparar para aumentar em 40%, né, porque nós vamos ter que alimentar o mundo em 40%, 40% dos alimentos deverão sair do Brasil. Nós temos toda essa capacidade, né, e podemos fazer isso com sustentabilidade, sim. Tá? Nós não precisamos agredir o meio ambiente para fazer, mas nós precisamos fazer isso de maneira competente e, volto a dizer, científica, sem mitos, né? Sem paixões. Nós temos que saber conhecer o Brasil, o mapa do Brasil, o mosaico das terras brasileiras produtivas, onde elas estão, e, muito importante, a logística. Porque não adianta eu produzir num lugar onde vai ficar tão caro que pode ser a melhor terra do mundo, mas eu não consigo escoar essa produção. Ou, se eu consigo, ela chega com um preço tão alto que deixa de ser competitivo. Então, nós precisamos conhecer bem o nosso país, onde é que estão as terras produtivas, e começar a trabalhar. Cada vez isso, eu posso afirmar a vocês que a gente tem feito, junto com o Ministério de Infraestrutura, é saber qual é esse plano de transporte rodoviário, ferroviário, e também não esquecer das hidrovias que nós temos, que são muito pouco utilizadas ainda, né? Como é que nós podemos escoar a nossa produção de maneira mais barata, mais efetiva, e que não onere tanto para o produtor. Talvez até pela geografia do nosso país, pelo formato do nosso país, e a nossa produção fica no interior do Brasil. Olha a Argentina, é uma linha reta, então é muito próxima de onde vai se exportar, onde vai se embarcar o produto, né? Aí você vê os Estados Unidos, tem lá o Mississippi, né, que toda a área de produção acaba sendo escoada por essa hidrovia espetacular que eles têm lá. Tem problemas? Tem, mas eles conseguem um custo infinitamente menor do que o nosso custo para escoar essa produção. Sérgio, a gente precisa conversar, sim, doutor Sérgio, sobre esse projeto. Já tem um pessoal aqui que recebe esses projetos que nós recebemos, as sugestões, e que estuda. Em breve o senhor deve ter uma resposta para isso. Agora, eu não tenho dúvida que o Brasil pode fazer esse papel com competência cada vez maior. Agora, os mercados têm que estar abertos. Nós vamos ter, depois dessa pandemia, né, nós vamos ter mercados mais protecionistas, mais fechados, trabalhando os seus produtos primeiro, né, e colocando algumas barreiras. Nós temos que trabalhar muito, continuar trabalhando cada vez mais a área de sanidade animal e vegetal, para que a gente dê confiança àqueles que importam os nossos produtos, trabalhar a rastreabilidade dos nossos produtos, dizer a origem, como é que eles foram feitos, e quem comprar lá saber de onde veio esse produto. Eu acho que nós vamos ter uma série de mudanças nesse mundo pós-pandemia, né? E dizer que o Brasil tem alimentos, produz de maneira abundante, né? E com muita qualidade. Mas nós temos que anexar, vamos dizer assim, mais estados brasileiros nessa excelência. Nós hoje estamos trabalhando a sanidade dos estados do Nordeste, que o semiárido vai produzir. A gente tem visto aí tecnologias que vão colocar o semiárido como
tem um potencial enorme de produção se nós acertarmos a maneira de produzir, né? A forma de produzir lá. Nós temos Matopiba, que é uma fronteira nova que o Brasil vem fazendo, né? E tem muito ainda a se fazer lá, e tem o aumento de produtividade nas áreas que já se produz com excelência. Mas ainda temos espaço para produzir, para verticalizar mais nessas áreas também. Obrigado. Ministra, logo na sua abertura, a senhora me falou das exportações do Brasil, a senhora falou algo que me chamou muita atenção. A senhora falou da celulose e falou das florestas plantadas. O Brasil, quando fala de floresta, ele pensa na Amazônia. E nós nos esquecemos da silvicultura, né? Talvez a decisão mais acertada, logo ao iniciar o governo, foi trazer essa agenda das florestas plantadas, da silvicultura, para o Ministério da Agricultura. E os dados todos parecem mostrar, as exportações de celulose, a produção de madeira do Brasil, vai indo muito bem. Como é que, se a gente olhar para daqui 20 anos, 50 anos, qual é a nossa capacidade nesse setor da silvicultura, ministra? Eu acho que é mais do que dobrar o que nós temos hoje. Mas você sabe que a silvicultura ela trabalha muito junto com a indústria, né? Ela não trabalha muito, ela não trabalha separado. Então, nós precisamos primeiro, diversificar, não é só celulose. O Brasil pode produzir muito mais madeira, fazer casas de madeira, enfim, você vê aí o Chile, você vê o Canadá, os Estados Unidos, não? A madeira ela é muito mais utilizada por eles do que por nós aqui. Então, nós precisamos colocar na nossa cultura também que a madeira ela pode servir muito mais na construção civil do que hoje faz. A celulose é crescente no mundo, o papel, esse tissue, né? Esse papel, como é que chama? Toalhas de papel aí para uma série de coisas na higiene pessoal, enfim. Então, isso vai crescer cada vez mais. E nós temos que certificar também a nossa madeira. A madeira, nós também temos um potencial enorme de concessões florestais, que nós podemos ter aí os planos de manejo, né, que você vê que são muito mais úteis, inclusive para a natureza, inclusive para a sustentabilidade, porque se você manejar a floresta não plantada ou a floresta plantada, tanto faz, com planos de manejo, você ajuda muito mais o meio ambiente do que deixar essa floresta lá abandonada. Então, eu acho que também é um outro segmento que nós temos muito que trabalhar, assim como a borracha também é uma outra coisa que as seringueiras também é um outro setor importante. Nós estamos investindo no cacau, já que você falou de culturas aí semi-perenes, né? Nós temos aí também o cacau, que é uma outra coisa que vai indo muito bem no norte do Brasil, voltando na Bahia, onde nós tivemos aquele desastre lá de sanidade. Enfim, olha, é tanta coisa que esse país nosso tem, é tanta riqueza no agronegócio, que aí, Camila, você tem que nos ajudar, Chico, enfim, a mostrar para a sociedade brasileira o potencial que esse país tem, a riqueza que esse país tem, e acabar com esse preconceito, que ele não leva ninguém a lugar nenhum, muito pelo contrário, só dá mais trabalho e é uma perda de energia enorme para os brasileiros e para o Brasil. Aproveitando, ministra, esse gancho, então, com o Chico Graziano, que falou dessa questão, eu acho que vale destacar também que quando as pessoas falam que o agro polui, que o agro não faz sua parte, a gente tem que enfatizar que o agro faz sim a sua parte, muito bem feita. E a gente pode usar aí como exemplo, inclusive, a integração lavoura-pecuária-floresta, que é uma iniciativa que só tem aqui no Brasil, não é mesmo? Não tem em nenhum outro país. Então, a gente tem mais um destaque nessa questão também. Com certeza, esse programa é belíssimo e ele demorou a decolar, mas hoje ele está indo para todos os... Enfim, ele tem se superado e se suplantado todos os anos, né? É um programa que ninguém tem. Quando a gente mostra isso lá fora, nas viagens que fizemos aí nesse ano passado, né? Esse ano e meio aí passado, é impressionante que as pessoas não conhecem. Então, nós temos um desconhecimento sobre o Brasil, nós temos o quê? Gente falando mal da gente, né? Mas que não leva, então,
O nosso papel é mostrar as coisas boas que o Brasil faz e dizer que temos mazela, assim como todo mundo tem. Não existe país no mundo que não tenha problema, né? Tem gente aí com seu subsolo todo contaminado, tanto por fertilizantes quanto por outros problemas. Nós temos, enfim, uma série de coisas no mundo todo. Agora, o Brasil, eu posso afirmar, sem medo aqui de errar ou de ser piegas, né, de estar fazendo propaganda enganosa, que nós temos um agro diferente do mundo. Olha, quem tem quase 20 milhões de hectares que planta 2 ou 3 vezes na mesma área todo ano. Então, a gente... e é esse programa que você põe uma agricultura, 2 agriculturas e uma pecuária, né? Então, você tem 3 safras por ano em 20 milhões de hectares. Então, isso corresponde a 60 milhões de área em outros países. Só com isso, o Brasil já devia ganhar o prêmio do país da sustentabilidade, do agro sustentável, só com isso, só com esse exemplo. Meus amigos, nós tínhamos um compromisso com a ministra de encerrar às 11h30, ela tem outra reunião em seguida. Eu queria agradecer à senhora, ministra, ao Chico Graziano e a todos que participaram aqui, a Camila, os internautas. Foi muito bom, muito ilustrativo. Nós acreditamos muito no agronegócio, ministra, e acreditamos muito na sua liderança. Tanto é que, recentemente, o Instituto ia soltar um manifesto de apoio à senhora. Aí, uma empresa, outro sindicato, nós temos 20 e tantas entidades quiseram assinar junto conosco. E até agora, ministra, outras entidades falam, eu quero agregar meu nome nesse manifesto de apoio à ministra. Eu vou até citar um, porque é da sua região, e nós não podemos deixar. O Marcos Augusto Neto, é do Secov do Mato Grosso do Sul, me ligou. Eu quero botar o nome do Secov. Então, parabéns pelo seu trabalho, estamos entusiasmados, conte sempre conosco. E eu vou passar a palavra para a senhora para encerrar. Terminando a palavra da ministra, está encerrada a nossa reunião. Muito obrigado a todos. Ministra. Muito obrigado, doutor Sérgio. Eu ia terminar aqui a minha fala fazendo esse agradecimento a vocês por esse apoio todo, dizer que não esmoreci no meu trabalho aqui no Ministério, muito pelo contrário, né? Quero dizer que esses apoios mostram para a gente que, às vezes, nos fortalecem para dizer, não, tem que seguir, não pode desanimar, e eu, hora nenhuma, desanimei aqui nesse meu trabalho, porque, como nós vimos aqui nesses minutos que nós conversamos, né, o que é que nós temos para fazer pelo nosso país. Então, enquanto eu tiver saúde, né, e tiver aqui no Ministério a oportunidade de ajudar o meu país, podem ter certeza que eu estarei aqui. E muito obrigado pelo apoio de todos vocês, muito obrigado, Chico, muito obrigada, Camila, doutor Sérgio, doutor Kenzo. Foi um prazer enorme conversar com vocês. E o Eduardo também. Muito obrigado, está encerrada a nossa reunião. Um abraço a todos. Obrigado, ministro. Eu estava falando com o Eduardo. Com certeza conhece muitos dos meus feitos. Afinal, são mais de 100 anos de história que acumulam experiência, tradição e credibilidade em minha bagagem. Mas não se preocupe, minha missão de contribuir com o desenvolvimento da sociedade não envelhece. Ela se renova constantemente.
Atuo de maneira integrada, conectada e sem fronteiras geográficas. Meus eventos e reuniões podem ser acompanhados presencialmente ou pela internet. Mantenho meus associados atualizados por informativos e publicações colaborativas, que são escritas pelo verdadeiro protagonista desta história, você. Você pode não ter me visto nascer, mas saiba que contribuiu para que eu estivesse aqui hoje. Afinal, sou feito por pessoas. Se já me conhece, é associado ou contribui com a minha causa, o meu mais sincero obrigado. Se não me conhece, tenha certeza, minhas portas estão abertas para novos associados que tenham o desejo de escrever novas páginas desta história. Apesar de ter nascido no passado, sempre atuarei por um bom futuro. Muito prazer, somos o Instituto de Engenharia. 1916. Quando minha história começou, você ainda não havia nascido, mas eu já pensava em você. Apesar de não ter fins lucrativos, carrego uma missão ambiciosa desde o meu nascimento: promover a engenharia em benefício da qualidade de vida da sociedade. Este comprometimento com o desenvolvimento do país me fez começar a utilizar o meu espaço para gerar encontros e conectar pessoas. Como fiz isso? Abri minhas portas para reuniões no âmbito das divisões técnicas, reunindo associados voluntários das mais diversas áreas, a fim de realizar debates, estudos, seminários, cursos e palestras. E posso dizer que tudo isso transcorreu com sucesso. Criei um verdadeiro exército de engenheiros cidadãos que deram vida a projetos que defendem o interesse público, a engenharia e o desenvolvimento científico do país. Projetos que promovem o avanço econômico, cultural e social com ética profissional e determinação. Você pode não saber meu nome, mas com certeza conhece muitos dos meus feitos. Afinal, são mais de 100 anos de história que acumulam experiência, tradição e credibilidade em minha bagagem. Mas não se preocupe, minha missão de contribuir com o desenvolvimento da sociedade não envelhece, ela se renova constantemente. Atuo de maneira integrada, conectada e sem fronteiras geográficas. Meus eventos e reuniões podem ser acompanhados presencialmente ou pela internet. Mantenho meus associados atualizados por informativos e publicações colaborativas, que são escritas pelo verdadeiro protagonista desta história, você. Você pode não ter me visto nascer, mas saiba que contribuiu para que eu estivesse aqui hoje. Afinal, sou feito por pessoas. Se já me conhece, é associado ou contribui com a minha causa, o meu mais sincero obrigado. Se não me conhece, tenha certeza, minhas portas estão abertas para novos associados que tenham o desejo de escrever novas páginas desta história. Apesar de ter nascido no passado, sempre atuarei por um bom futuro. Muito prazer, somos o Instituto de Engenharia. 1916. Quando minha história começou, você ainda não havia nascido, mas eu já pensava em você. Apesar de não ter fins lucrativos, carrego uma missão ambiciosa desde o meu nascimento: promover a engenharia em benefício da qualidade de vida da sociedade. Este comprometimento com o desenvolvimento do país me fez começar a utilizar o meu espaço para gerar encontros e conectar pessoas. Como fiz isso? Abri minhas portas para reuniões no âmbito das divisões técnicas, reunindo associados voluntários das mais diversas áreas, a fim de realizar debates, estudos, seminários, cursos e palestras. E posso dizer que tudo isso transcorreu com sucesso. Criei um verdadeiro exército de engenheiros cidadãos que deram vida a projetos que defendem o interesse público, a engenharia e o desenvolvimento científico do país. Projetos que promovem o avanço econômico, cultural e social com ética profissional e determinação. Você pode não saber meu nome, mas com certeza conhece muitos dos meus feitos. Afinal, são mais de 100 anos de história que acumulam experiência, tradição e credibilidade em minha bagagem. Mas não se preocupe, minha missão de contribuir com o desenvolvimento da sociedade não envelhece, ela se renova constantemente. Atuo de maneira integrada, conectada e sem fronteiras geográficas. Meus eventos e reuniões podem ser acompanhados presencialmente ou pela internet. Mantenho meus associados atualizados por informativos e publicações colaborativas,
que são escritas pelo verdadeiro protagonista desta história, você. Você pode não ter me visto nascer, mas saiba que contribuiu para que eu estivesse aqui hoje. Afinal, sou feito por pessoas. Se já me conhece, é associado ou contribui com a minha causa, o meu mais sincero obrigado. Se não me conhece, tenha certeza, minhas portas estão abertas para novos associados que tenham o desejo de escrever novas páginas desta história. Apesar de ter nascido no passado, sempre atuarei por um bom futuro. Muito prazer, somos o Instituto de Engenharia.